Boa noite. Nós vamos hoje estudar uma lição que se encontra em Provérbios capítulo 14, versículo 1. É uma lição importante. Aqui é dirigido diretamente às mulheres. Mas o que Deus ensina aqui serve para qualquer pessoa que acredita e crê em Deus. Porque Deus, Ele quer que todos nós sejamos pessoas edificadoras, pessoas que constroem, pessoas que têm prudência. E todo construtor, no mínimo, ele deve ser um prudente. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia na nossa vida. Nós somos gratos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e bondade, porque Tu nos acompanha cada dia, o Senhor supre as nossas necessidades, nos ensina, nos encoraja e está conosco, pois eu te oro e eu te bendigo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então aqui nós vamos estudar hoje que a responsabilidade da mulher cristã para edificar e proteger seu casamento e sua família, ou seja, a sua casa. Todos nós temos um desejo que Deus tem na nossa vida. Cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Deus nos criou para a sua glória e Ele deseja que suas criaturas, que somos nós, sejamos pessoas que dê alegria a Ele. Todos nós que somos criatura dele, Deus diz que Ele entristece quando nós fazemos diferente. Então, aqui a mulher sábia, em Provérbios 14, 1, diz que ela edifica a sua casa. Tem um outro parte da Bíblia que diz que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa. Mas aqui Deus dá uma responsabilidade de edificação. E você sabe o que é edificar, né? Por exemplo, essa igreja aqui foi edificada e nós começamos a fazer o serviço aqui cavando primeiro os alicerces. Quando nós cavamos os alicerces aqui, tinha água, escorria água, não foi fácil. Nenhuma edificação é fácil. Não entenda você que edificar é fácil. Edificar precisa tempo, precisa pensar, precisa gastar tempo, precisa planejar. Precisamos de ajuda nas edificações, até do prédio. Imagine você na edificação de uma vida. A vida é a coisa mais importante que pode existir na vida de um ser. A vida, como eu costumo dizer, que a melhor coisa da vida é a própria vida. E nós, como mulheres e pais, né, e tem homens aqui, a Bíblia diz que nós devemos edificar a nossa casa, edificar os nossos filhos na palavra, edificar no conhecimento. A Bíblia diz que quando nós ensinamos o caminho do Senhor, ainda que ele fique velho, esses ensinamentos, essa edificação não vai sair da sua mente. E este versículo é um alicerce poderoso para compreendermos a responsabilidade da mulher e dos cristãos no lar. Cada um de nós, cada ser, tem uma responsabilidade de edificar. Edificar aqueles que estão ao nosso lado, edificar a nossa casa, edificar os nossos filhos e edificar nossos netos e aqueles a quem nós temos a capacidade ou a oportunidade de edificar no Senhor. E esse verso, né, ele vem muito da parte espiritual. A parte espiritual nossa é a mais importante de todas. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito.
Então a parte espiritual é aquela que nós nos relacionamos com Deus. E nós precisamos ensinar nossos filhos a ter esta condição de aceitação, de submissão e de reverência ao nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas. E essa criança deve aprender isso na sua casa, com seu pai, com sua mãe. E a Bíblia diz que essas crianças vão ser bem-sucedidas, porque elas têm uma edificação espiritual. A Bíblia não nos ensina que tendo coisas nós vamos ser felizes. A Bíblia diz que o temor do Senhor é que nos causa a felicidade. O temor do Senhor é o que nos traz alegria. O temor do Senhor é que nos fortalece, nos dá condições de vencer os problemas. Cada problema da vida Deus nos pode capacitar a resolver. E nós vamos aprender isso edificando a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam com a palavra do Senhor. A sabedoria aqui não é a sabedoria intelectual. Tem gente que acha que o filho está bem se estiver formado, se tiver uma graduação, se tiver um bom emprego. É bom, não é ruim ter isso. Mas se ele não tiver Deus, não tiver um alicerce espiritual, tudo desmorona. Porque só o Senhor pode fazer coisas que nenhum outro ser pode fazer. Porque Deus é o Deus eterno, o Senhor, aquele que conhece todas as coisas, que tudo que temos de bom ou pretendemos ter, essas coisas vêm dele. E nisso, a mulher ou o cristão deve buscar direção em Deus, como orar, ler a palavra e aplicar princípios que Deus nos ensina na sua vida e na vida daqueles que tentar ensinar para os que estão à sua volta. Porque muitas vezes as pessoas até sabem, mas na hora da prática desliza. Não faz como deve ser feito. E se alguém olha, isso aí está errado. Não é assim, né? Isso aí não é assim. A Bíblia diz que é para ser assim. Por que você fez desse jeito? E aí é a correção. A correção na edificação. Por exemplo, quando um pedreiro está fazendo uma parede, ele coloca o prumo, que é aquela peçazinha de ferro, né? Com um cordão e um pedacinho de pau, que ele vai vendo se está reto a parede, se está no prumo. A Bíblia diz que um dia Deus vai passar na nossa vida, de cada um de nós, o prumo. Você sabia disso? Que Deus diz isso? Que um dia o prumo vai ser passado na minha vida e na sua? E como será que está a parede da nossa vida, né? Será que está torta? Será que nós estamos tentando fazer uma edificação correta? E o exemplo prático, né? Quando há um conflito no casamento, nós, nas nossas vidas, no nosso relacionamento, muitas vezes nós achamos que ali é o fim das coisas. E a Bíblia diz que o diálogo, conversar, perdoar, entender, dá a segunda chance para aquele que é o que está errado. Aí o povo diz, todo mundo erra. É verdade. Mas não é preciso permanecer no erro. Então, edificar a casa. Como é que nós edificamos a nossa casa, né? Nós devemos construir com um propósito. Por exemplo, quando aqui foi construída, aqui tinha um propósito. Foi construído para ser a casa do Senhor. Como hoje nós estamos reunidos aqui, né? E essa casa foi construída com essa finalidade. Para ser o lugar em que as pessoas que quisessem vir, ouvir, servir ao Senhor, ela tivesse uma oportunidade. E Deus deu. E você que está aqui hoje é uma das pessoas bem-sucedidas, porque você está atendendo o chamado do Senhor. E está vindo para a casa que teve um propósito, que foi de estar aqui, lhe ajudar, lhe ensinar, lhe advertir, lhe corrigir
lhe ensinar, lhe abençoar. Porque tem gente que acha que na casa do Senhor só vem para ser recebido, receber. Não, a Bíblia diz que nós vamos ter, na edificação, nós vamos ter um leque de coisas. E uma das coisas é corrigir. Quando a parede está torta, epa, aqui vamos ver aqui, né? Até uma vez tem uma parede ali que é torta, e eu vi, e eu disse para o pedreiro, por que você deixou essa parede desse jeito? E sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse, porque aqui essa parede está no canto que ninguém vê. Eu disse, como é? Pois aqui eu estou vendo, ela está torta. E ainda hoje ela é torta ali, porque não foi corrigido. E na nossa vida, na edificação, na vida espiritual, na vida física, nós temos que aceitar as correções. E aqui nós vemos, né, que na nossa vida diária. Aí você diz assim, mas eu já sou velho, eu já tenho tantos anos de crente, alguém me corrigir? Sim, se você está errado, é digno de correção. E é bom ser corrigido. A Bíblia diz que o pai que ama, corrige o filho. Deus diz que ama a todo e disciplina aquele a quem ele ama. Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, e eu peguei ele, dei uma lapadinha boa nele, ele olhou para mim e disse assim para mim, por que a senhora me bate? Não bate nos meninos da rua. E eu disse, porque os meninos da rua não são meus filhos. Você é que é meu filho. E precisa de correção. E eu estou lhe corrigindo. Então nós vamos precisar de ter correção, de edificar a nossa casa, e vai ter que, a Bíblia diz que uns devem ensinar o outro. E muitas vezes você acha que correção é só dar uma lapada com o outro. Não. Correção é dizer, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Isso é uma correção. E Deus diz que nós devemos ensinar uns aos outros na igreja, no lar, né? Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher, ela é submissa, deve ser submissa ao marido. Mas se o marido está errado, ela vai ficar bem caladinha? Não, a Bíblia diz que como irmão em Cristo, ela tem o dever de chegar para o marido e dizer, isso aí está certo, não, viu? Está errado. E a Bíblia diz que nós sempre temos essa parte na edificação. A Bíblia diz na edificação do lar e um dos outros. Mas a insensata ou insensato com as próprias mãos a derruba. E é fácil derrubar, né? Construir custa, demora, tem sacrifício, gasto, despesa, suor. Agora, para derrubar é bem rapidinho. Basta vocês verem, agora está tendo essas guerras aí, né? Lá no Irã, Israel, e os mísseis vêm e destrói rapidinho uma casa. Vocês já viram tanto de casa que já foram derrubadas, destruídas lá, com aqueles mísseis? Casas que pareciam serem bem edificadas, mas foram destruídas. Está lá, só um monte de entulho. Tem umas lá que eu vi, um monte de ferro, né? Porque foi bem feito ali. Tinha muito pedreiros que fizeram aquela edificação. E está lá, só os esqueletos. Mas foi bem rapidinho, foi destruído. Então edificar não é fácil. Por isso que muita gente não quer edificar a sua casa. Porque é melhor largar. É melhor deixar para lá. Não, deixa para lá. Vamos ver como é que fica. E a Bíblia diz que nós, principalmente nós que somos mulheres, que temos família, temos filhos, temos netos, a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de edificação em Cristo. A insensatez aqui representa atitudes impulsivas, palavras destrutivas, negligência espiritual. Hoje nós vemos que as crianças estão sendo instruídas com muitas coisas que vêm de fora.
E isso vai fazer com que essa criança seja um adulto complicado. Vai ser um adulto que vai ter grandes problemas na vida, porque ele tem muita informação e muitas delas são informações erradas. O exemplo prático, né, é que muitas casas são também destruídas. Até eu estava vendo essa semana uma história de uma meninazinha que os pais não queriam ensinar, mas queriam que a menina fosse do jeito que eles queriam. E fazia muitos maltratos com essa criança. E constantes, né? Não é maltratando, não é com falta de perdão ou desrespeito, mas a Bíblia diz que deve ser feito com amor. Tudo que for na edificação deve ser feito com amor. E principalmente na vida, no lar, no casamento e em especial com as crianças. Então, a mulher que edifica a sua casa. O provérbio diz que ela edifica e Deus dá essa missão para a mulher, né? A Bíblia diz que a mulher no lar, ela deve ser como uma árvore que frutifica, dá fruto. E nós precisamos ver que esse fruto que nós vamos conseguir edificar, ele pode se gerar para a vida eterna, não só aqui nesse mundo, porque muitas famílias criam seus filhos, a sua casa, vivem em função desse mundo, mas a Bíblia diz que esse mundo passa, o que vai chegar mesmo é a eternidade. E na eternidade, como é que vai ser essas pessoas que não foram edificadas no Senhor? Por isso que nós, como pais e mães em especial, precisamos edificar nossos filhos no Senhor. Porque a palavra de Deus tem um versículo que diz assim: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem outro versículo que diz que a alma vale mais do que o mundo inteiro. E se você consegue muitas coisas, mas não consegue edificar a vida de seus filhos em casa, no seu lar, está com uma grande deficiência espiritual. A sabedoria descrita em Provérbios não é apenas intelectual. Tem gente que diz: meu filho é um menino formado nisso, é médico, meu filho é engenheiro, meu filho... E ele é o que no céu? No céu ele é o que? Então, a Bíblia nos ensina a buscar os tesouros do céu, onde a ferrugem nem a traça come. Nem o ferrugem rói, nem a traça come, porque vai ser coisas eternas. Nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ter problemas na edificação, mas o nosso objetivo máximo e maior deve ser o céu. Nós estamos aqui passando um tempo. A Bíblia diz que nós temos um tempo determinado aqui, que Ele é que sabe tanto, e depois nós vamos embora, que vai ser como a chuva que está agora, chovendo. Mas daqui a pouco ela vai embora. E assim é a nossa vida, ela vai passar. E para a eternidade, o que foi que nós edificamos? O que foi que eu fiz para a eternidade? O que foi que eu ensinei para o meu filho, para o meu neto, para o meu vizinho, para alguém que está do meu lado? Edifiquei o que para a eternidade? Tem gente que tem um bom sucesso nas coisas materiais, mas na eterna tem o quê? Ana, lá no Velho Testamento, né? Primeiro Samuel, é uma mulher de oração. Ela era uma mulher que orava e ela não tinha filhos e ela pediu um filho a Deus. E ela foi grata, muito grata a Deus, porque Deus tinha dado um filho a ela. Ela foi tão agradecida que ela devolveu aquele filho para Deus. Depois que ensinou a ele e botou ele no lugar que pudesse continuar aprendendo as coisas de Deus. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós devemos reservar tempo, né, para essa edificação espiritual, na leitura da Bíblia, oração. E aqui qualquer pessoa orar. Orar é uma coisa que Deus nos deu, que qualquer pessoa pode fazer.
Um surdo pode orar. Um cego pode orar. Um aleijado, um cadeirante, um que nem se levanta da cama. Ele pode orar. Olha aí como as coisas de Deus, né? E a oração é uma coisa fundamental numa vida. E Deus não tirou das pessoas aquelas coisas importantes, como a oração. E Deus disse que nós devemos orar, buscar a Deus nas coisas espirituais. A forma como a mulher fala, né, ou a pessoa fala, ela demonstra qual a sua atitude, que nos seus relacionamentos, ela pode edificar ou derrubar. As palavras que a gente fala. Por isso que a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para falar e tempo para calar. Suas palavras podem curar ou ferir. Sua postura pode trazer paz ou alimentar conflitos. Então são coisas que nós devemos vigiar na nossa vida. Muitas vezes nem precisa determinadas situações acontecer. Porque faltou vigilância. A Bíblia diz: aquiete-se e veja que o Senhor é Deus. A sabedoria se revela mais nas atitudes do que nos argumentos. Não adianta ficar argumentando. Eu gosto disso. Senhor, está aqui o problema. O problema é esse. Eu não vejo o Senhor como resolver, mas da direção, da sabedoria, da paciência, da capacidade de resolução. E Deus diz que dá. Ele diz que todo aquele que espera nele vai ser atendido. O problema é que as pessoas não querem esperar nele. E nós vemos que a mulher sábia, ela protege o seu lar com a vigilância espiritual. Então, a melhor coisa para um lar ser bem sucedido é quando essa pessoa que está lá, ela tem uma vigilância espiritual. Ela protege a sua casa com orações, com a bênção do Senhor, buscando o Senhor, buscando direção, buscando sabedoria, edificando. A Bíblia diz que nós podemos ensinar nossos filhos a deitar, a levantar, a andar pelo caminho. E a Bíblia diz que isso é edificação. Estamos construindo cada dia as coisas. E você, às vezes, você vê uma criança pequena e você ensina, e você diz assim: não aprendeu nada. Aprende porque eu já vi muitas crianças falarem coisas que eu não esperava elas falarem aquilo. E elas aprendem sim. Porque a criança, ela tem uma mente que está ainda aberta. E o que plantar lá vai dar. Se você planta as coisas do Senhor, com certeza vai frutificar. Então, Provérbios 4, 14 e 1 diz que é um chamado direto. A mulher tem poder para edificar. Às vezes as pessoas não dão valor para as mulheres. Muitas pessoas acham que mulher não tem valor. Mas engraçado, né? Aqui que Deus deu uma missão, uma função muito importante para a mulher: edificar, construir a sua casa, o seu lar. A escolha é diária. Cada dia se constrói um pouquinho. Por exemplo, um templo desse aqui não foi construído numa sentada nem num dia. Cada dia o pedreiro vinha fazer um pedacinho. Aí olhava assim, né? Ai, mas está tão longe. Ah, faltou recurso. Faltou. Parava um pouquinho e não desistiu. E não desistir é a parte fundamental. Cada dia vai edificando. Cada dia vai fazendo um pedacinho. Até concluir. A edificação, ela não é fácil. Ela não é rápida. Ela não é sem custo. E ela não é aleatória. Ela tem que ter um propósito. E assim é que Deus quer que nós façamos. Um propósito na nossa vida. Edificar. Às vezes você pensa que é fácil tomar conta de uma igreja. Não é. Esperar que Deus transforme. Esperar que Deus salve. Esperar que as pessoas entendam o Evangelho e se convertam.
É tempo que Deus dá, e Deus diz que é Ele que edifica a igreja aqui. E talvez você fique desanimado, né, quando vê poucas pessoas. E Deus diz, sabe o que é que Deus diz para você? Eu estou edificando a minha igreja. Você crê nisso? Que Deus está edificando? E um edifício, ele não é colocado de uma vez só. Pedrinha por pedrinha, no alicerce, tijolo por tijolo, nas paredes, e vai, né? E é assim. Assim é na vida e assim é nas construções civis. E que Deus pode, Deus faz. E Ele diz, eu só preciso de alguém que creia. Você crê nisso? Amém?